Olá, eu sou a Lígia e uma história vim contar. Esse é o seu canal de leitura. E se você ainda não subscreveu, bora lá, subscreve o canal, aciona o sininho para não perder nenhuma leitura. E na nossa sequência de livros, hoje nós continuamos com Robinson Crusoe, Daniel Defoe, a pedido aos alunos da professora Célia. E agora, pois é, íamos fazer em 3 vídeos, mas acho que estes vão para um pouco além. Este é o nosso terceiro vídeo, mas ainda não é o final. Estaremos lendo a partir da página 40. Robinson descobre uma pegada na areia e encontra vestígios de um festim de canibais. Vamos à nossa leitura? Durante muito tempo, Robinson não voltou a andar na canoa, mas, apesar de ainda recordar com pavor os perigos que tinha corrido, voltava a ponderar fazer-se novamente ao mar. Um dia, subiu a um monte para, mais uma vez, observar o movimento das correntes, mas não viu nenhuma. Concluiu que deviam depender da vazante e da enchente da maré. Isso permitiu-lhe escolher a fase propícia e, sem se aventurar para longe, passou a deslocar-se na canoa até a sua casa de campo. Um dia, quando caminhava pela areia em direção ao barco, de repente, como se tivesse sido atingido por um tiro, parou à beira da água. Com o coração oprimido, varado de assombro e de medo, perante o que viu? A marca de um pé descalço na areia. Sabia que não podia ser o seu, pois o formato era completamente diferente. De quem seria? Esteve à escuta, olhou para todos os lados, mas não conseguiu ouvir nem ver nada. Correu até o cimo de uma elevação de terreno e observou em redor. Não se via nada. Procurou mais pegadas por toda a praia, mas não encontrou nenhuma. De quem seria a pegada? Talvez de alguém que, saindo furtivamente do meio do arvoredo, o viesse atacar ou assassinar enquanto dormia. Apressou-se a regressar à casa, aterrorizado, em constantes sobressaltos, voltando-se para todos os lados a pensar que o seguiu e a confundir muitas vezes um tronco ou uma moita com um homem que esperava para o atacar. Não dormiu nada nessa noite. Tinha os nervos tão abalados que um grito de uma ave noturna ou até os ruídos produzidos por um inseto ou uma rã o faziam estremecer de medo. Lhe cobriam a testa de suores. Todavia, como os dias foram passando e nada de mal lhe acontecera, Robinson passou a sentir-se menos inquieto e recomeçou o seu trabalho habitual. Reforçou a cerca à volta do seu castelo e abriu pequenas seteiras, nas quais colocou, apoiados em cavaletes, mosquetes carregados, pronto a fazer fogo no caso de ser atacado. A alguma distância do lado exterior da cerca, plantou um apertado círculo de pequenas estacas, de tal maneira que, em alguns anos, uma perfeita mata de arbustos e moitas ocultava todos os sinais de sua habitação. Passaram-se anos tranquilos, não tendo conhecimento mais nada que inquietasse ou lhe recordasse a pegada que tanto o assustara. Porém, mantinha-se quase sempre no interior da ilha e não perdia uma ocasião para procurar bons esconderijos, na hipótese de alguma vez precisar deles. E andava sempre com um sabre, uma espingarda e um par de pistolas. Contudo, um dia, tendo ido para mais oeste da ilha do que de costume, e estando a perscrutar o mar, pareceu-lhe ver, a grande distância,
qualquer coisa parecida com um bote ou com uma comprida canoa. Mas estava tão longe que não se tinha certeza do que vira. Com isso, decidiu passar a trazer sempre consigo o óculos que salvara do naufrágio. A vista desse suposto barco causou-lhe novamente alguma inquietação. Desceu à praia, onde se deparou com um espetáculo que o aterrorizou. Por toda parte estavam espalhados crânios, ossos humanos e pedaços de carne queimada, junto aos restos de uma grande fogueira. Robson ficou aterrado, sentindo náuseas mortais. Facilmente compreendeu o significado do terrível espetáculo. Com certeza, ali estavam canibais a matar e a comer suas vítimas. De acordo com os costumes de algumas civilizações primitivas, os prisioneiros de guerra eram mortos e os seus corpos assados numa fogueira para depois serem comidos num grande banquete. Às vezes, se o homem se preparasse para comer fosse muito magro, poupavam-no e alimentavam-no até o acharem suficientemente gordo. Robinson sabia tudo isso, ainda que nunca se tivesse cruzado com um canibal. Ao olhar ao redor, viu muitos ossos espalhados. Eram tantos que deduziu que durante todos aqueles anos tinham habitado uma ilha que devia ser o lugar onde os indígenas vinham fazer estes tais banquetes. Viu então que fora uma providência ter naufragado do outro lado da ilha, onde, supunha ele, os canibais não caíam, porque a praia não lhes era tão acessível para o desembarque. Horrorizado, voltou rapidamente para casa e durante quase 2 anos não tornou a aproximar-se daquele local sinistro, nem visitou a sua canoa. Porém, meditava constantemente sobre como poderia um dia matar aqueles canibais, enquanto eles se bancanteavam e talvez salvar alguns dos pobres homens que ainda tivessem matado. Às vezes, pensava em colocar pólvora sobre o sítio onde fosse provável eles acenderem a fogueira e, dessa maneira, fazê-los ir pelos ares. Mas não lhe parecia uma boa solução, pois não desejava desperdiçar pólvora nesse local ou podia dar-se cabo deles não acenderem a fogueira nesse local ou não estarem ao pé dela quando se desse a explosão. Decidiu procurar um lugar onde se esconder, próximo de onde estavam as ossadas, acabando por descobrir um bom sítio de onde podia vigiar o seu desembarque. Perto desse local havia árvores, no meio das quais se poderia esconder e disparar sem perigo de errar. O seu plano era esconder-se até que os canibais voltassem para os mais dos seus terríveis festins e matar quantos conseguisse, descarregando sobre eles a espingarda e as pistolas. Em seguida, de sabre em punho, arremessar-se-ia sobre os sobreviventes. Contava dessa forma matá-los todos, mesmo que fossem uns 20, pois seriam tomados de surpresa e no meio da confusão não conseguiriam valer-se das lanças nem dos paus. Depois de esboçado esse plano, Robinson ficou tão satisfeito que durante muito tempo percorria todos os dias quase 5 quilômetros até o seu observatório para, através do óculo, procurar sinais de canoas que viessem navegando em direção à ilha. Mas ao fim de 2 ou 3 meses sem resultado, cansou-se. Não se via absolutamente nada na água, fosse para que lado fosse. Começou a ir cada vez menos ao observatório
acabando por abandonar o seu plano. Na realidade, o assunto não lhe dizia respeito. Os selvagens apenas faziam os que os seus antepassados lhes haviam ensinado. Era um costume desses países selvagens e Robinson concluiu que não tinha direito de intervir, a não ser que eles o atacassem primeiro. Além disso, se os atacassem e não os matasse a todos, um só que escapasse certamente contaria a sua tribo. Logo que lá chegasse, então, viriam as centenas para a vida alguma, para assassiná-lo, em vingança do que eles mataram. E sem dúvida alguma, comê-lo-iam. A simples ideia de que isso pudesse acontecer era terrível. Em suma, afigurava-se-lhe mais sensato afastar-se inteiramente dessa parte da praia e ocultar, tanto quanto possível, todos os vestígios de que alguém habitava na ilha. Por essa razão, não voltou a esse sítio durante mais um ano, a não ser para retirar e esconder a sua canoa. Conduziu o barco com o mastro, a vela e o remo, bem como uma espécie de pequena âncora que havia feito para o extremo oriente da ilha. Tinha certeza de que os selvagens nunca ali iriam nas suas canoas, por causa da forte corrente que habitualmente passava além dos penhascos. Portanto, deixou o barco ancorado numa pequena enseada abrigada por elevados rochedos. Agora, mais do que nunca, Robinson mantinha-se confinado às suas duas casas, salvo para ir a um vale profundo que descobrira, através do qual deslizava uma pequena corrente de água, límpida como cristal, e onde tinha as suas cabras fechadas no cercado. Quase deixou de disparar a espingarda. Não fosse o barulho do disparo chamar a atenção dos selvagens, e pela mesma razão até tinha medo de rachar lenha ou de pregar um prego. Além disso, era particularmente cuidadoso e nunca acendia o lume durante o dia, pois nada se distinguia tão facilmente ao longe como um fumo, e que seguramente atrairia os selvagens. E estes se encontrassem na ilha ou nas suas proximidades. Por conseguinte, quando precisava de fazer uma fogueira, como frequentemente acontecia, a fim de cozer os pratos e as panelas de barro que fabricava, acendia geralmente à noite. Às vezes, acendia no vale, onde o fumo não se destacava tão nitidamente por entre o escuro do arvoredo, devido à profundidade do vale e o fato deste ficar mesmo a meio da ilha. Foi por nesta altura que começou a fabricar carvão, queimando lenha coberta de terra e de erva, servindo-se depois deste combustível para cozinhar os seus alimentos, aproveitando o fato de o carvão não libertar fumo. Robinson descobre uma caverna e ouve tiros disparados por um navio em perigo. Um dia, estava Robinson no fundo do vale a cortar ramos grossos para queimar e fazer carvão, quando descobriu ao pé de um grande penhasco junto ao chão uma espécie de abertura. Enfiou-se com uma dificuldade pelo buraco, achando-se numa caverna de apreciável tamanho e com altura suficiente para, pelo menos, se estar de pé lá dentro. Sentiu-se completamente às escuras, pois vinha da luz do sol. Voltou-se as costas à entrada e começou a tatear o caminho, quando, de repente, viu ao fundo da gruta 2 grandes olhos chamejantes a dispararem da sua direção. Os cabelos eriçaram-lhe de terror, pois imaginou que o que tinha de ser, com certeza, o diabo. Soltou um grito e escapou através da abertura da caverna. Porém, logo que mergulhou na brilhante luz do sol,
sentiu-se envergonhado pela forma como fugira e decidiu que o que vira deveria ter sido um produto da sua imaginação. Por isso, apanhando uma racha de fogueira, voltou a entrar na caverna. Ainda não dera 3 passos quando parou, possuído de um terror quase tão grande quanto o primeiro. Ouviu ao seu lado um grande suspiro, como de alguém a sofrer, seguido de um som parecido com um murmúrio, mas com umas palavras que não se distinguia, e a seguir novamente um profundo suspiro. Um suor frio espalhou-se pelo seu corpo, recuou novamente a tremer, mas decididamente a não fugir, desta vez. Levando o archote acima da cabeça, olhou em volta e viu deitado no chão da caverna um enorme bode velho, a exalar o último suspiro, aparentemente a morrer de simples velhice. Tocou-lhe com a ponta do pé para ver se saía da gruta, mas o pobre animal não se conseguiu levantar e Robson deixou onde estava. Assim que se restabeleceu do susto, observou cuidadosamente a sua volta. A gruta era pequena, não tinha mais do que 4 metros na sua parte mais larga, mas ele notou, em um canto, outra abertura. Contudo, era tão rente ao chão que teve que se arrastar para passar por ela. Apenas com a luz do archote, não conseguiu ver até onde estava a conduzia. Por isso, resolveu voltar noutra ocasião. Há muito tempo que aproveitava a gordura das cabras que matava para fazer velas e no dia seguinte voltou à caverna com 6 delas e o isqueiro para as acender. Nesta época não havia fósforo e costumava-se fazer lume com uma pedra, aço e um pedaço de pavio, que pegava fogo com muita facilidade. Ao entrar na caverna, viu que o bode já tinha morrido. Afastou-se do lado e decidiu enterrá-lo mais tarde. Pôs as mãos e os joelhos no chão e arrastou-se cerca de 9 metros através da estreita passagem até chegar a um grande compartimento, cujo teto estava a uma altura de 6 metros. Por todos os lados, as paredes refletiam a luz da sua vela e cintilavam como ouro ou diamantes. O chão apresentava-se perfeitamente enxuto e plano, e nem sequer havia umidade nas paredes. Robinson estava satisfeito com a sua descoberta. O seu único inconveniente era a abertura estreita. Mas como essa seria o seu refúgio no caso de ser atacado, isso acabava por ser uma vantagem, pois nessas condições um homem com armas de fogo facilmente se defenderia de inúmeros adversários. Tratou imediatamente de armazenar ali a sua pólvora, exceto cerca de 1,5 kg, o chumbo para fabricar cartuchos, os mosquetes e as espingardas. Para transportar a pólvora, utilizou um barril que se afastou dos destroços do navio devido ao terremoto, tendo sido empurrado pelo mar até a praia. Embora a água lhe tivesse penetrado, não causara grande estrago, pois a pólvora só se tinha empastado do lado de fora, restando perto de 30 quilos de pó, completamente enxutos e aproveitáveis. Juntamente com o que restava do primeiro lote, Robinson tinha pólvora que chegasse para o resto da vida. Há mais de 22 anos que vivia naquela ilha, tendo acabado por se habituar completamente àquela maneira de viver. Se tivesse certeza de que os selvagens não se aproximariam dele, sentir-se-ia quase disposto a passar ali o resto dos seus dias até morrer, de velhice, tal como o bode que encontrara na caverna. Era final de dezembro, a época das colheitas.
Robson costumava sair para os campos, ainda antes de ser dia. Uma manhã, ansioso por terminar o seu trabalho, deixou a sua casa mais cedo do que costumava, muito tempo antes das estrelas terem cessado de brilhar e o primeiro rubor da aurora despontar no horizonte. Ao atravessar um terreno mais elevado entre o castelo e a seara de trigo, olhou ocasionalmente na direção do mar. Aterrorizado, viu na praia o mesmo flanco de ilha, uma fogueira acesa que, ao seu ver, só podia ter sido feita pelos canibais, que mais uma vez tinham desembarcado. Voltou a correr ao seu castelo, saltou a cerca e retirou as escadas de acesso. Rapidamente carregou todos os mosquetes e pistolas, pronto a defender-se até o seu último alento, pois tinha certeza de que se os selvagens vissem as suas searas rapidamente, compreenderiam que alguém habitava na ilha e não descansariam enquanto não encontrassem. Mas, depois de algum tempo, sem que nada acontecesse, não conseguiu suportar mais incerteza. Pegando no óculo, encostou a escada contra a rocha e, apoiando-se nela, subiu ao cume do rochedo, onde se deitou observar ansiosamente através da lente de aumento. Viu que havia pelo menos 9 selvagens, todos sentados à roda da fogueira, a cozinharem qualquer coisa, que Robson não conseguiu identificar, embora não fosse difícil de imaginar. Passado algum tempo, começaram numa espécie de dança à volta da fogueira, todos completamente nus, durante a festança quase 2 horas. Os canibais tinham 2 canoas que estavam varadas na praia e Robson supôs que estivessem à espera da maré cheia para partirem de novo. E assim aconteceu. Empurrando as canoas, saltaram para bordo e abalaram papagaiando. Logo que se certificou de que realmente se tinham ido, embora dirigiu-se toda a pressa ao monte, de onde pela primeira vez, já há muito tempo, tinha visto sinais dos selvagens. Olhando pelo óculo, avistou mais 3 canoas. 3 canoas no mar a afastarem-se da ilha. Descendo a praia, contemplou um horrível espetáculo. Crânios, pedaços de carne, ossos e sangue fresco por toda a parte, ainda mal absorvido pela areia. Este terrível espetáculo impressionou e enfureceu de tal forma que mais uma vez decidiu que logo que aparecesse a primeira oportunidade, atacaria os canibais, por mais numerosos que fossem, e mataria todos que pudesse. No entanto, viveu muito tempo ainda em grande desassossego, com medo de ser surpreendido, quanto menos esperasse. Muitas vezes, preferia que chegasse o momento de os atacar, pois a incerteza era mais difícil de suportar do que qualquer atitude, por mais perigosa que fosse. Mas muitos meses se passaram sem que avistasse selvagens, apenas inquietado por sonhos terríveis que de vez em quando o faziam acordar em sobressaltos a gritar e debater-se pensando que grupos de selvagens o estavam a matar. Um dia, por meados de maio seguinte, desencadeou-se um grande temporal com muita trovoada, relâmpagos e chuva. Durante a noite, o vento soprou como um perfeito furacão. Robinson não conseguia dormir e estava por isso sentado a ouvir o bramido do vento. Às vezes, lia uma passagem da Bíblia que encontrara numa das arcas dos marinheiros. De repente, foi despertado por uma espécie de estrondo surdo que parecia sacudir até o próprio ar. Um estrondo semelhante a qualquer coisa como muito pesada, mas mole que caísse no chão de um segundo andar. Se estivéssemos no primeiro,
E este ruído foi, cerca de 1 minuto depois, seguido de outro. Desta vez, ouviu-se mais distintamente, parecendo-lhe que eram sons de artilharia, fazendo fogo no mar, provavelmente de algum navio em perigo a pedir socorro. Levantou-se precipitadamente e, trepando pela escada, chegou ao cimo do rochedo a tempo de ver o relampejar de outro tiro na direção dos recifes do extremo da ilha. Mesmo que não conseguisse prestar auxílio a quem seguia a bordo, talvez eles se salvassem e os auxiliassem. Por isso, juntou toda a lenha enxuta que conseguiu apanhar e, fazendo uma grande pilha, deitou-lhe fogo para assinalar ao navio que havia alguém na ilha. Teve a certeza de que o sinal fora visto, pois logo que ele brilhou, dispararam outro tiro, seguido de muitos outros durante algum tempo. Deixou a fogueira a arder toda a noite, e quando amanheceu e a tempestade abrandou, pareceu-lhe ver ao longe, para leste, qualquer coisa que se assemelhasse a um navio. Imaginou que estivesse ancorado, pois mantinha-se imóvel. Mas a distância era grande demais e o tempo estava demasiado encoberto para que pudesse ter absoluta certeza do que estava a ver. Mais tarde, quando o tempo aclarou ao subir ao monte, de onde há muito tempo contemplava a corrente que passava além dos rochedos, pôde ser distintamente que era um navio. Mas, com mágoa, percebeu que estava naufragado, junto dos recifes onde ele encontrara a corrente dividida, no dia em que se fizera ao mar. A tripulação devia, sem dúvida alguma, ter percebido, e Robson encheu-se de tristeza e de dor ao pensar que talvez tivesse estado perto de compatriotas e que nem sequer conseguira chegar à terra. Tinha saudades de ver um branco, ou alguém com quem pudesse falar, mas tudo que viu da tripulação, além do que mais tarde encontrou no navio, foi o cadáver de um rapaz que flutuava junto à praia, na ponta da ilha mais próxima do local do naufrágio. Não podia dizer pelas roupas que cobriam o cadáver a que nação o rapaz pertencia. Nas algibeiras trazia 2 moedas de ouro e um cachimbo, que veio a provar-se útil para Robinson. E esta foi a parte 3 da nossa leitura, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Fique atento às nossas leituras, subscrevendo o canal e acionando o sininho para não perder nenhuma leitura. Até a próxima leitura!